Recording is on. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à quarta aula do Academia Maiêutica. Eu sou Augusto e se você estiver assistindo essa aula através de uma gravação, se considere bem-vindo também, ok? Hoje falaremos sobre mais 3 elementos, né? Semana passada a gente falou sobre 3 elementos e hoje falaremos sobre também 3 elementos. Só beber mais uma aguinha, a gente começar de vez? Então, hoje a gente vai falar sobre soberba, humildade e aprendizado. Eu não sei se vocês já notaram, mas eu gosto de lembrar dos temas que foram falados nas aulas anteriores para poder fazer uma síntese, deixar tudo direitinho aqui. E só um instante que eu esqueci de pegar uma coisa. Eu vou citar esse livro aqui em um dos momentos da aula. Então, a última aula eu falei sobre o complexo de vira-lata, né? Também falei sobre o interesse enfraquecido e sobre a perseverança, né? Coisa que a gente precisa ter nesta vida. E a perseverança, ela gera uma outra coisa que é muito importante, que é a esperança. Mas também, além da esperança, ela gera um outro elemento que é essencial para a nossa vida, não somente no quesito de estudos, mas também para toda a vida, né? Todo o resto das nossas vidas. Eu acredito que todos aqui já conheceram alguém, né? Que na época da escola, para quem está estudando ainda, ou na época da faculdade, sempre levantava a mão para falar. No nosso aplicativo aqui que a gente usa para poder gravar aula, tem a opçãozinha ali, né, de levantar a mão, né, e aí a pessoa levanta a mão para poder falar. Só que diferente do nosso aplicativo, essa pessoa, ela não levantava a mão para poder apenas falar, mas levantava a mão para poder falar o óbvio, para poder parecer inteligente. Esse era o fim, né, do ato de levantar a mão. E essa atitude, ela é uma prova crucial de soberba, entendeu? Então, sabe aquela pessoa que quer mostrar que conhece tudo, entende tudo, que sabe tudo de qualquer assunto que for abordado? Esse tipo de pessoa aí. Esse tipo de gente que toda vez levanta a mão para falar o óbvio. Esse tipo de pessoa. Só para se sentir participante do assunto, né? Para dizer que entende. A maioria das vezes nem entende nem nada. E quem se manifesta dessa maneira, ela está afundada no orgulho. Né? É uma pessoa que deseja parecer sábio antes do tempo. Né? E esse tipo de atitude é o que? É uma mera atuação. Na semana passada, eu falei sobre pessoas que vivem como atores. Né? Pessoas que somente representam um personagem cotidianamente, né? Tudo isso no seu dia a dia. E isso não faz bem à saúde nem à alma de ninguém. Então, quando você estiver percebendo que está vivendo um circo, né, ou um teatro, então preste atenção se realmente essa atuação vai te fazer bem. Porque, piamente, eu acredito que não. Entendeu? Porque se a gente agir desta maneira, meu povo, nós estaremos longe de ter uma identidade própria. Entendeu? Porque identidade própria é muito importante. E se a gente não tiver uma identidade própria, né, perderemos a nossa identidade, e perder a nossa identidade é perder a responsabilidade sobre cada um de nós. Na verdade, perder a identidade é perder a responsabilidade sobre si mesmo. Eu lembro alguns momentos durante a minha formação e que alguns colegas, eles tinham essa mania de levantar a mão, né, para poder falar aquilo que já estava sendo dito. Eu já comentei em alguns momentos, logo no início do ano, né, na primeira turma do curso, que
teve um sujeito que no meio da aula foi levantar a mão, né, para falar algo, afirmar algo de um determinado autor, qual a gente estava estudando, e ele falou uma coisa e a professora perguntou se ele tinha certeza, ele disse que sim, e aí ela falou bem assim, volte, leia esse livro por 10 anos, depois volte aqui e me faça essa mesma pergunta que você me fez. Então, se isso que a professora falou para alguém que fez tomou esse tipo de atitude, não é algo que venha, sabe, fazer ou acordar, entender o que está fazendo aquilo ali é algo, sabe, é algo idiota, né? Então não sei mais o que poderia fazer. Então, esse povo e esse cara aí, ele só fazia aquilo, só fez aquilo apenas para parecer alguém que sabe mais do que os outros. E eu vejo isso na universidade é muito normal, né? Muito normal, porque principalmente em filosofia. Eu falo de filosofia porque é no espaço onde eu estou ali, porque aí sempre aparece um querendo ser mais inteligente do que a turma, né? E aí começa a falar com palavras difíceis, discursar coisas e coisas e coisas, mas no final é algo bobo, é algo idiota, é algo que não tem utilidade alguma, é somente para aparecer alguém que está ali, né? Só para chamar a atenção dos outros e falar, olha só, eu sei, né? Eu sei mais do que vocês aí, porque eu estou fazendo isso aqui, eu estou falando essa pergunta, fazendo essa pergunta, então quer dizer que eu entendo e vocês não, né? E o pior disso tudo é que essas pessoas são adultas. Aí você vê o nível de maturidade de alguém que faz esse tipo de coisa numa sala de aula. E se ele faz isso numa sala de aula, imagine em outros lugares, né? Para parecer que tá certo, ele vai dizer isso, ou sei lá, para mostrar que entende do assunto, que tem a opinião correta, que faz isso, faz aquilo. Se faz isso na sala de aula, não, em outros lugares, onde ele vive, onde essa pessoa vive, pode fazer coisa até pior, né? Mas a gente sabe que nós não precisamos ser alguém que age dessa forma, né? E isso não deve fazer parte da nossa natureza. Mas se nós pensarmos que tudo isso se limita ao estudo, nós estamos redondamente enganados. Eu acho que vocês aqui já me conhecem e sabem que eu não sou muito chegado a booktubers, né? Só um ou outro assim que eu acompanho, mas eu já falei em alguns momentos que realmente eu não sou fã de booktuber, né? Mas o booktuber que vive mostrando pilhas e pilhas e pilhas de livros apenas por mostrar os livros. Eu não gosto de gente assim, não tem interesse. E parece que é só para mostrar e não tem fundamento nenhum, né? Ah, livros aqui e tal. E se a gente caçar no YouTube, a gente vai ver que não é difícil de encontrar alguém assim. Só pesquisar lá youtube.com, bota na barra de pesquisa lá, booktubers inúteis. Inúteis, é do pronome neutro, né? Booktubers Brasil. Você vai ver que tem muito booktuber que não tem nada para acrescentar. Assim como muitas coisas no YouTube. Parece que eu tenho até um ódio contra booktuber, mas não. É só questão de conteúdo mesmo. Não tem nada a ver com a vida deles. Mas tem conteúdo que não presta de verdade, sabe? E aí, se a gente fazer essa busca no YouTube, a gente vai ver o quanto de pessoas vão estar ali mostrando os vários livros sem fundamento algum, né? E não é difícil encontrar alguém assim. Mas não precisamos também, uma pessoa que lê, uma pessoa que entende de leitura, a gente não pode precisar, na verdade, a gente não deve nos sentir demais. E também nós devemos nos alegrar demais, porque a gente pode demonstrar que leu diversos livros, né?
Diferente do Booktuber, ele pode até ter lido e tudo mais, mas nós não precisamos, não podemos nos sentir superior ao Booktuber porque nós lemos também. E há dois pequenos detalhes nisso tudo aí, é que lemos tantas coisas, certo? A gente pode ler tantas coisas, a gente pode nos alegrar com isso, mas também tem um outro fato, é que a gente leu, a gente se alegrou, mas a gente tem que se alegrar ainda mais se nós compreendemos aquilo que lemos. Porque não adianta eu pegar um livro e ter esse livro, ler esse livro, ler outro livro e não ter compreendido. Eu peguei esse livro aqui no início da aula, O Homem que Era Quinta-feira, do Chesterton. Olha só, esse livro aqui é uma versão do português de Portugal, né? E o que acontece? Esse é um livro do Chesterton, né, que eu nunca consegui entender de verdade. Esse ano eu peguei para ler novamente e eu entendi uma ou outra coisa além da primeira vez que eu li. Hoje eu posso pegar novamente para ler. Eu separei esse livro para ler pelo menos o ano que vem novamente, para poder ver se eu enxergo algum detalhe ou alguma coisa que eu não enxerguei nas duas primeiras leituras. A escrita do Chesterton é fenomenal, é muito boa. E eu, na primeira leitura, eu até procurei materiais para ver se alguém falava alguma coisa que eu pudesse entender, né, esse livro. E até hoje eu não entendi de verdade o livro, não compreendi toda a ideia que o Chesterton passa, porque é um livro que te leva para muitos e muitos lugares, mas parece que todos esses lugares, mesmo com todas as nuances, né, parece que é o mesmo lugar, parece que você sai de um ponto e volta para esse mesmo ponto de início. Então, eu fiquei feliz por ter lido esse livro, muito feliz. Mas triste ao mesmo tempo porque eu não compreendi quase nada do livro. E olha que eu leio Chesterton, já li livros mais difíceis, quer dizer, já li livros mais teóricos do Chesterton, que aqui é um romance, né, é um romance policial. Mas o Chesterton tem livros teológicos, tem outros tipos de livros, mas esse aqui que quebrou minhas pernas. Então, é bom a gente ler, mas compreender é melhor. Só que tem um outro caso, que é o segundo detalhe, que eu estava querendo apresentar, eu disse que ia apresentar, é que a gente não precisa parar, a gente não precisa, também não pode parar, na verdade, de nos alegrar quando nós compreendemos. Há uma alegria muito maior. A gente tem que se alegrar por ter lido, por ter compreendido e também por conseguir reter na nossa memória algo que a gente leu. E se a gente conseguir reter na memória algo que a gente leu, a gente vai colocar em prática aquilo ali que a gente aprendeu. Porque não adianta ter uma pilha de livros, sendo que eu não entendi bolhufas daquilo que li. Tá entendendo? Não preciso, não preciso ter tantos e tantos livros assim, sim, que eu não entendi aquilo que eu li de jeito nenhum. Aí eu vou ficar só, eu li 30 livros esse ano, eu li 50 livros esse ano, eu li 20 livros esse mês, tal. Isso aí para mim não faz sentido. Entendeu? Então, quando acontece essa coisa de levantar a mão e de dizer a quantidade de livros que li, isso aí não conta nada, gente, porque quando nós propomos a fazer algo que precisamos fazer, antes desse algo, a gente precisa ter método. Antes de meter a mão na massa ali, é preciso ter método. E para ter método, a gente precisa ter o quê? Ter disciplina. E com isso vamos ter um resultado melhor, um desempenho melhor, o resultado será muito maior do que aquilo que a gente imaginou antes. E se a gente colocar
a nossa vida de estudos dentro do parâmetro dessa disciplina, com esse método, a gente vai ter um sucesso no final. Então, aquele resultado será um bom resultado, será um resultado que nós nos satisfaremos, certo? E aí veremos que uma outra atividade poderemos fazer o mesmo método, na mesma disciplina, e vamos ver que vai dar certo também. E aí, voltando aqui, os levantadores de mãos, né? Levantadores de mãos aleatórios, né? A gente vê, a gente percebeu um pouquinho, só observar direitinho um pouco mais, né? Eu falei que eles eram vítimas do seu próprio orgulho, né? E representavam um personagem, certo? E o que nos leva a despir todo esse personagem, toda essa característica, toda essa máscara, nessa roupa desse teatro todo? Tem algo que nos leva a fazer isso. E o pior é que, às vezes, nós vivemos num teatro que nem mesmo somos o protagonista da peça. E aí a vida se torna mais triste. E é muito complicado isso. Então, pessoas que agem desta forma, né, que agem assim, podem nem perceber que vivem uma novela. Mas se um momento parar de olhar para si, né, olhar para o próprio umbigo, vai perceber que o que lhe falta é o quê? Humildade, meu rapaz. E tem um videozinho, peraí, deixa eu olhar o chat aqui. Eu li muitos livros. Quem é Linda que chegou aqui, gente? Eu li muitos livros no início do ano, mas não consigo lembrar o conteúdo dos audiobooks que li sem fazer anotações. Minha memória zerou. Tem que fazer anotação. Anotação é importante. Ah, Fernanda. Tudo bom, né? Certo. Nossa, por isso é importante estudar escrevendo. Exatamente, pois a memorização fica mais fácil. Faça anotações sempre. Exatamente, Jenny. É esse exemplo, né? Porque estudar é anotar, certo? Isso é muito importante para que isso fique dentro da nossa memória, tá? Vou deixar o chat aberto aqui para, se alguém falar aqui, eu já presto atenção. Então, eu falei, né, da humildade. Tem um videozinho que acho que foi lançado no ano passado, ou foi nesse ano, eu li o videozinho de 30 segundos, 32 segundos, eu acho que ele é muito engraçado. O Goku do Dragon Ball, ele aparece no jogo do Mario, né? E aí o Mario tá lá passando todas as diretrizes do jogo para Goku, né? Falando todas aquelas coisas lá que ele precisa fazer, e tem os obstáculos e tudo mais. E aí, do nada, o Goku vai e solta um Kamehameha. Tá. Aí mata os bichinhos tudo e tal. Aí acho que o Mario fala bem assim: sabe o que falta em você, meu rapaz? Humildade. Aí tem outra parte no vídeo, né, que o Mario falava assim: você acha que fazendo isso você vai conseguir resgatar a princesa do castelo? Aí do nada, Goku faz o coisa, né, o teletransporte. Aí aparece já com a Peach do lado. E aí o Mario pergunta: você quer o jogo pra você? Tipo, com um tom de raiva, né? Porque o Goku fez tudo aquilo ali que ele faria em todas aquelas fases em menos de um minuto. Mas preste atenção numa coisa. A gente olhando isso tudo aí, né? Essa cena do Mario e do Goku no jogo do Mario, né? Agora imagine essa cena numa sala de aula, né? Aí o professor fala uma coisa e o Goku, dando uma desperta, levanta a mão, né, para falar o óbvio, e o professor pergunta para ele: você quer dar aula no meu lugar? Né? E quando o Goku levanta a mão, nem precisa levantar a mão todo mundo, porque não é Genkidama, é somente para poder se aparecer lá, né?
que é uma coisa que ele faz normalmente, né? Goku, quando quer lutar com alguém mais forte, é só pra se aparecer. Mas enfim, deixa o Dragon Ball lá. E Mario também. E isso tudo, isso só me fez lembrar de uma situação que eu estava na sexta série, que hoje em dia é conhecido como sétimo ano, né, do ensino fundamental. E aí, na escola que eu estudava, tinha uma professora de matemática que era muito ruim mesmo, sério de verdade. E não dava para aprender com ela de jeito nenhum. Só que numa dessas aulas de matemática, ela estava falando sobre números primos, falando sobre números primos. E tava difícil de aprender, velho, porque ela tava se enrolando toda para falar sobre isso. E aí, no momento, né, um colega meu, ele era, o nome dele é Samuel, ele entendia de matemática, até ajudava o pessoal lá, matemática e tudo mais. E aí ele começou a fazer algumas perguntas a ela, mas não querendo se demonstrar superior, né? Mas começou a se perguntar, né? Que parecia que ele tinha dúvidas daquilo, apesar de ele ser entendido de matemática. E aí chegou no momento que ela perguntou se ele gostaria de dar aula no lugar dela, né? A professora estava com raiva daquilo, né? Porque ela já estava se enrolando na disciplina, se enrolando demais para falar, para ensinar. E, ainda assim, alguém começou a perguntar, tipo, apertar a mente dela com aquele assunto ali. E aí ele perguntou, né, ela perguntou se ele queria dar aula, ele disse que sim. Eu acho que ela esperava uma outra resposta dele, né? E aí ele pegou, foi lá, pegou o piloto, né? A caneta, né? Eu não sei como é que se chama aí, piloto, e foi lá e deu aula no lugar da professora. E realmente deu uma aula no lugar da professora. Pincel, tá bom. Pincel para mim é outra coisa, né? Mas enfim. E aí, pessoal, o que aconteceu foi que a professora ela saiu fumaçada da sala de aula com raiva daquele menino e se certo, pincel para quadro branco, obrigado. Agora na próxima vez eu já sei o que o que pedir, porque aqui a gente fala piloto, me dá um piloto aí a pessoa pergunta só o que quer que cor, né? Acho que a única diferença é essa aqui, acho que a única pergunta. Mas, enfim, ela saiu da sala fumaçada lá, e eu acho que se o Samuel ele não ficou em recuperação na disciplina de matemática porque realmente ele sabia o assunto, né? Sabia matemática. Porque se fosse alguém como eu, que não sabia de matemática de jeito nenhum naquela época, e eu sei muito pouco hoje em dia também, né? Eu acho que eu ficaria em recuperação. Mas, a gente voltando ao assunto aqui, eu já falei de quê? Falei de soberba e já falei de orgulho. Falei de representação também, certo? Falei sobre essas duas coisas. E agora eu vou falar sobre a segunda coisa aqui da aula, que é a humildade. A gente já falou de soberba, já falou de orgulho, e vamos falar de uma coisa melhor ainda, que é a humildade, né? Quando estamos vivendo na disciplina, temos uma disciplina, e essa disciplina, ela que? Qual o fundamento da disciplina? Ela gera humildade, né? Que falta em você, meu rapaz? Humildade. Então, a disciplina gera o quê? Humildade. Deste modo, se nós seguimos o caminho da humildade, nós seremos pessoas que estarão seguindo o caminho do que? O caminho da sabedoria. E esse caminho, ele só é trilhado por pessoas que desejam a verdade. E quem deseja a verdade não precisa mostrar aquilo que não é. Não precisa mostrar ser aquilo que não é. Certo? Agora, fazendo um paralelo com os levantadores de mãos aleatórios, com os leitores fakes, a gente observa aqui. Os levantadores de mãos querem parecer inteligentes, certo? Os leitores excessivos, digamos assim, vou colocar leitores excessivos, e parece até um bom termo, os leitores excessivos, eles
dizem que leem muito para parecer que lê muito, né? Uma quantidade de pilha enorme assim no na foto, né? No YouTube, enfim. E só deixar uma coisa bem clara aqui, eu nem não me importo com a quantidade de livros que a pessoa leu. A minha importância mesmo é, de fato, se há um fundamento naquilo ali, não para mostrar que leu, beleza? Então, espero que esteja muito claro. Bateu o quê, Jane? Então, tá. Eu não sou hater, não, de jeito nenhum. Nada a ver, não sou hater, não. Vou até beber uma água, chega deu sede. Não sou hater. Se eu fosse hater, eu tava lá falando um monte de coisa nos vídeos dessas pessoas e eu não tenho tempo pra isso, não. Então, só fazendo esse paralelo, né? O que acontece? Quando a gente entra na disciplina, a gente entra na humildade, a gente passa a trilhar o caminho da sabedoria, né? Tal. São pessoas que desejam a verdade. E pessoas assim, que desejam parecer aquilo que não é, não estão nem aí para a verdade. Por quê? Porque estão vivendo uma representação. E quando você vive como ator, né, e você não recebe dinheiro por isso, certo? Não adianta viver assim. Porque a disciplina. Eita, quase me engasgo aqui. A disciplina, ela é o princípio da humildade, né? Sendo que teremos inúmeros ensinamentos quando estivermos centrados nela, né? Temos que manter em mente que não podemos desprezar qualquer disciplina, né? Se você gosta de história, você não precisa desprezar matemática. Se você gosta de física, você não precisa desprezar a filosofia. Se você gosta de, sei lá, de engenharia da computação, você não precisa, não sei, desprezar a literatura, entendeu? Então, você não precisa fazer esse desprezo com qualquer outra ciência, com qualquer outra disciplina, inclusive aquela que você odeia. Se você odeia matemática, não precisa ter desprezo por ela, né? Porque eu falo de exatas aqui porque a disciplina de exatas, elas são as mais que causam mais terror, né? E algumas pessoas, matemática é horrível, física é horrível, química, eu odeio química e tudo mais. Isso é bem comum, né? Porque muitas pessoas, elas dizem não ser boas nessas três disciplinas, matemática, química ou física. Mas mesmo não tendo êxito nestas disciplinas, nós não devemos tratá-la com desprezo, certo? Porque cada uma tem a sua função no seu campo. E nós precisamos dela de alguma forma, né? Matemática a gente precisa contar as coisas, principalmente dinheiro. Química, a gente entende que a água da fórmula é H2O. Pronto, então a gente está usando química. Física é que se a gente se jogar de um prédio, a gravidade só vai ajudar a gente a cair. Pronto, então, se você entendendo pelo menos essas três coisinhas, você vai entender que a matemática, a química e a física é fundamental para nossas vidas, tá? Uma outra coisa que nós precisamos fazer, nós também não devemos fazer, é ter vergonha com quem aprendemos. Então, meu povo, não precisa se envergonhar comigo, beleza? Porque estão estudando comigo aqui, viu? Então, não se envergonhe, tá bom? E uma outra coisa que é muito importante é que se a gente um dia chegar a entender determinada disciplina ou ciência, né? Como eu falei, a gente não precisa desprezar as outras, certo? Só que tem algo muito mais importante do que isso aí. O importante, mais importante de tudo, é que se um dia nós tivermos um nível de conhecimento acima das pessoas que nos rodeiam, que não venhamos desprezá-la, certo? Isso é algo muito sério. Eu acredito que foi na primeira ou foi na segunda aula que eu falei que nós, né, tem pessoas que ensinam as outras, né, com um ar de superioridade.
E nós não precisamos ter isso. Por quê? A finalidade do nosso aprendizado é o quê? É servir. Então, se eu acredito que a finalidade do meu estudo é servir a outra pessoa, porque eu vou ser alguém que despreza a outra pessoa que sabe menos do que eu. Não tem lógica isso, né? Então, que nós possamos manter isso em mente sempre, beleza? Isso é importante. E se entendermos de fato todas essas coisas, tudo isso aqui que eu falei até agora, a gente não vai se iludir com nada, né? Nem se achar a pessoa mais topzera das galáxias. A gente não vai se achar os mais inteligentes da nossa cidade, do universo, enfim. E nós vamos parar de querer parecer ser sábios antes do tempo. São coisas essenciais, tá? Então, que nós não venhamos parecer inteligentinhos, certo? Porque inteligentinho só demonstra desprezo pela outra pessoa. E aí, se a gente estiver no caminho da humildade, o nosso aprendizado vai ser melhor, né? Aquela altivez, né, que em determinado momento poderíamos ter, ela cessará e não vamos querer parecer aquilo que não somos, certo? E nem precisaremos nos envergonhar por isso e assim estaremos mais próximos da sabedoria. É uma receita que dá certo. É uma receita que dá muito certo. Porque a gente precisa ter esse reconhecimento, a gente precisa reconhecer que estamos sendo carregados por gigantes, né? Nós estamos sobre seus ombros, porque tudo que aprendemos aqui e na vida, alguém nos ensinou antes. Tudo que eu estou passando para vocês aqui, eu aprendi antes com alguém. Então, não adianta. Eu acho que o monitor desligou. Oi, oi, voltei? O monitor tinha desligado aqui, eu achei que tinha caído. Tá. Né? Tava falando o quê? Ombro dos gigantes, enfim. Então, tudo que eu sei, tudo que aprendi, foi através da maioria desses livros aqui, ó, que eu tenho aqui atrás. Né? Alguém me ensinou antes. Outras pessoas ensinaram eles antes. Então, cabe a mim reconhecer também, se eles já reconheceram, cabe a mim reconhecer também que eu não trilhei esse caminho sozinho. Tá? Então, meus amigos, pessoal, o estudante que é prudente, ele escuta, ele lê tudo de boa vontade, todas as coisas, certo? Tudo aquilo que vem acrescentá-lo. Ele não despreza nenhuma outra disciplina, nenhuma outra pessoa, e ele vai buscar realmente o que vê que falta para si naquele momento, e assim considera não o quanto ele sabe, mas aquilo que ele ignora. E aí você observa aquela frase famosa do, do Chesterton, eu acho que caiu. Uai, o monitor desligou de novo. Aí você observa aquela frase do Chester do quê? Do Sócrates, né? Sei que nada sei, né? Ele não se sentia a pessoa que sabia mais. Ele achava que a pessoa que sabia de menos, né? Que não sabia nada. E aí, com isso, nós vamos o quê? Avaliar nossa capacidade, até onde vai as nossas forças, nós iremos avançar gradativamente o quanto nós pudermos, conforme as nossas forças, sem ter pressas, sem ter atalhos. Tem uma frase que o Ícaro de Carvalho ele sempre fala que é não existe hack, não existe atalho, não existe manha, né? O negócio é estudar, trabalhar direitinho. Por quê? Eu venho sempre falando que a vida de estudos é uma jornada. É uma jornada. Eu tenho falado isso para poder inculcar em vocês que realmente isso é uma jornada. E ela não precisa de atalhos. Porque ela apenas precisa que venhamos dar um passo de cada vez, no entanto, na direção correta. E aí, a gente entendendo isso, a gente vai entender, vai compreender que não precisamos correr.
tá? Não precisamos sair correndo para que, vou trilhar o caminho da sabedoria agora, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr. Não, não adianta isso. A gente tem que, a gente nem precisa se espelhar nos jamaicanos que correm lá, São Silvestre, que não precisa, eles têm aquele compromisso ali de ganhar. Só que a gente precisa se espelhar em uma coisa deles ali, que é a disciplina que eles têm para chegar em primeiro sempre, né? Reza a lenda que alguns, ou não sei quem, mas porém jamaicano, treinava com um leopardo, não, um guepardo, enfim, com um animal, um felino aí correndo atrás deles. Agora imagina você correndo de um leopardo lá, correndo, 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 correndo. Que eu não sei se tem leopardo na Jamaica, né? E na verdade nem sei se os caras são jamaicanos de fato, são, enfim, mas são eles que ganham, certo? Então a gente precisa se espelhar neles, nisso aí, na disciplina, não na corrida, né? Não na pressa. A gente precisa dar um passo de cada vez, porém na direção correta, beleza? Mas se a gente se apressar demais, a gente vai chegar no momento que a gente vai se cansar logo e não vai dar seguimento àquilo que a gente está indo, para onde a gente está indo. Vai cansar, vai querer descansar, e aí, enfim, a jornada vai acabar naquele momento ali, porque você nem chegou no final onde você deveria chegar, certo? E trabalhando dessa forma, devagarinho, nós chegaremos mais rápido ao caminho da sabedoria, né? Ou à sabedoria em si. E fazendo isso, meu povo, o que eu falei logo no início, perseverança gera esperança. Se eu faço isso, se eu estou dando uma aula toda quinta-feira às 20 horas aqui para vocês, eu estou perseverando, porque eu quero o quê? Que gere esperança em vocês, tá? Então, fazendo isso, nós geraremos esperança em outras pessoas que nos têm como reflexo, né? Tem como espelhos, tem como exemplos. Então, é isso. A gente acha que somente quem influencia quem tem mais de 30 mil K no Instagram. Tem mais seguidores no Twitter, que tem mais vários inscritos no YouTube, mas não. Todo mundo influencia uma outra pessoa. Seja ela grande, seja ela pequena. E é isso. Se você perseverar, você vai gerar esperança. Tanto em você quanto em outra pessoa. E uma outra coisa, só para finalizar aqui hoje, é que se você não tiver um hábito de leitura, leia. Leia e leia, tá? Se você não tiver hábito de leitura, comece a ler e esta é a hora de começar. Ok? Então, hoje falamos sobre a soberba, sobre a humildade, sobre o aprendizado. Não sejamos soberbos, procuremos a humildade que iremos aprender cada vez mais e entender que a finalidade última do nosso serviço aqui, na verdade do nosso aprendizado aqui é o que? Servir. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Acredito que sim.